Ai, ai. Vamos lá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, saudáveis, ainda com sanidade mental. Estamos chegando em outubro, gente. Quem diria que eu ia ficar tanto tempo sem ver vocês, né? Antes de iniciar a aula, eu queria agradecer vocês por terem realizado a prova. A grande maioria da sala, né? Sempre tem um ou outro que fica para trás. E eu gostei do resultado, ainda não consegui corrigir todas, mas aparentemente, pelo que eu olhei, vocês foram bem, foram sensatos e coerentes nas respostas. E se vocês fizeram, né, de verdade essa avaliação, eu acredito que vocês estão bastante preparados aí para os próximos exames que estão por vir, tá bom? Então, eu agradeço de coração pela seriedade ainda que vocês estão tendo aí na realização das tarefas, tá bom? Hoje, né, dando continuidade à nossa aula, a gente vai falar de revoluções agrícolas, mas na verdade o enfoque que a gente vai dar é a Revolução Verde. A gente precisa, né, começar a peneirar alguns temas, principalmente aqueles mais cobrados no vestibular, para não perder tempo com assuntos que não são tão importantes, assuntos que não caem tanto, tá? Então, dentro das revoluções agrícolas, o meu enfoque da aula hoje vai ser Revolução Verde, tá certo? Então, vamos entender o que foi, né, essa revolução. A gente tem a ideia, muitas vezes errônea, né, de quando a gente pensa em Revolução Verde, a gente pensa numa revolução, né, de pessoas se mobilizando, né, manifestações aí para cuidar do meio ambiente, né, Revolução Verde. Mas a gente vai ver aí ao longo da aula que teve um viés totalmente o oposto, né? Cada vez mais a Revolução Verde ela ajudou no processo de desmatamento, infelizmente, e ela acabou colaborando para outros impactos aí, tanto ambientais quanto impactos sociais também. Então a gente vai discutir um pouquinho ao longo da aula, tá? Como eu comentei com vocês, houve mais de uma revolução, né? A que a gente vai estudar hoje é a terceira revolução industrial no campo. E a gente sempre vai fazendo um paralelo, tá? Com história, com geografia do Brasil, para a gente lembrar mais ou menos o que estava acontecendo no mundo. Então, ó, na década de 50 e 60, a gente já também estava vivendo a terceira revolução industrial, né? Que a gente também chama de revolução técnico-científico-informacional, tá? E o que que acontece? A gente já via no campo, né? Ele ainda era atrasado em relação à cidade. No campo, nas cidades a gente já usava, né, a automação, o toyotismo, né, o uso de maquinários mais sofisticados, a robotização, a automação, né, tudo isso para fazer com que a produtividade nas cidades fosse melhor, tá? No campo também começou essa ideia, né, de inserção de novas tecnologias no campo. Aonde começou essa ideia de que precisava tecnificar o campo, né, de ficar mais produtivo, de ficar mais tecnológico, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, que vocês estão vendo aqui, tá? Então vamos lembrar do contexto. Pós Segunda Guerra Mundial, a gente tinha ali uma Europa totalmente enfraquecida, uma Europa que estava destruída, né, fisicamente e moralmente, tá? Por mais que a gente tenha visto, né, a Alemanha ali, por exemplo, a Alemanha não, perdão, a Inglaterra, né, a França, que foram os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, que é muito forte, na verdade, a gente falar isso também, né, porque só ganhou porque teve a interferência dos Estados Unidos e União Soviética, né, porque eles estavam passando um perrengue do caramba, mas pós Segunda Guerra Mundial, esses países, por mais que eles tinham ganhado ali, né, a Segunda Guerra Mundial, eles estavam destruídos, né? Se não tivesse ali um plano Marshall para resgatar essas potências, eles estariam ali em frangalhos até hoje, talvez, tá? Então, pós Segunda Guerra Mundial, tinha essa ideia de que precisava modificar, que precisava melhorar, que precisava ser mais produtivo, tá? Então, dentro, né, ali da Europa existia esse pensamento aí de evolução, de tentar melhorar, tá? E também a gente passou por um processo que a gente chama de baby boom, tá? Pós Segunda Guerra Mundial, a população mundial, né, ela cresceu bastante. A ideia, né, de uma segurança, né, que agora havia paz, que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, faz com que as pessoas, né, se planejem e tenham a ideia de constituir uma família, tá? Pós Segunda Guerra Mundial, o número de casamentos aumentou bastante também. Então, isso também é outro aspecto que a gente leva em consideração, com o grande nascimento, o número de nascimento de crianças, tá? E daí começou essa preocupação, tá nascendo muita gente, a gente precisa de mais alimentos, a gente precisa ser mais produtivo no campo do que a gente já é, certo?
Então tem um grupo aqui, gente, que ele chama Grupo Rockefeller. Provavelmente vocês já ouviram falar deles quando a gente fala de petróleo, tá? Que querendo ou não, é uns brothers nos Estados Unidos que praticamente são donos de tudo, tá? Eles foram o primeiro grupo, né, dentro dos Estados Unidos a desenvolver, né, a explorar o petróleo, tá? E daí esse grupo Rockefeller, na ideia, né, na discussão aí de tentar acabar com a fome do mundo, tá? Começaram a fazer diversos testes no campo para conseguir aí eliminar de fato esse problema em relação à fome. Então, inicialmente, gente, a Revolução Verde, né, ela tinha como objetivo acabar com a fome do mundo, tá certo? Inclusive, se vocês quiserem grifar isso, né, anotar no caderno de vocês de canetinha vermelha aí, é importante. O objetivo da Revolução Verde era acabar com a fome do mundo. Alguma coisa aconteceu no meio do processo aí que eles perderam esse objetivo, tá? Mas inicialmente a ideia era, vamos deixar o campo mais produtivo, assim a gente consegue produzir mais alimentos, os alimentos têm a tendência de ficar mais barato e toda a população mundial vai conseguir consumir melhor, tá? Bom, esse grupo Rockefeller é até interessante que eles chegaram a ganhar o prêmio Nobel, né, por conta disso, né, dessa ideia, né, inovadora aí de tentar acabar com a fome do mundo. Inclusive, eles deveriam devolver esse prêmio porque não funcionou, né? Porque eu pergunto a vocês, acabou a fome do mundo? Ok? Como que eles queriam acabar a fome do mundo, gente? Com a mecanização no campo, tá? Com o desenvolvimento aqui de insumos agrícolas. Insumos, gente, é tudo aquilo que você precisa para produzir, certo? Então, insumos a gente pode colocar a mecanização, trator, colheitadeira, isso são insumos agrícolas. Fertilizantes, né? Tudo que você coloca ali no solo para corrigir o solo, para fazer com que ele fique mais produtivo, é insumo agrícola, tá? Agrotóxicos, né? São os venenos ou os defensivos agrícolas, né? Como vocês acharem melhor usar, né? O conceito aí é utilizado para matar as pragas, né? E nisso você faz com que fique mais produtivo. Então, tudo que vocês ouvirem insumos agrícolas é em relação a isso. E avanço da biogenética, né? A gente começou ali a fazer algumas transformações em laboratórios, né? Então é como a gente pode falar, uma pesquisa mais sofisticada, né? Em relação ao campo aí, para produzir frutos melhores, de melhor qualidade, tá? E que sejam mais resistentes aí às advertências não, né? Aos problemas que a gente encontra aí para produzir. Mas a ideia é aumentar a produtividade no campo. A gente consegue aumentar essa produtividade no campo e a gente vai acabar com eliminar a fome do mundo, tá? Quando a gente fala de Revolução Verde, gente, é batata, tá? Quando a gente vê aí nos vestibulares, no Enem, ele sempre vai querendo um pouquinho ou não para essa questão dos organismos geneticamente modificados, certo? Então, vocês provavelmente já devem ter visto isso alguma vez em geografia e também em biologia. Eu acho que vocês veem um pouco não, né? Na verdade, muito mais detalhado, tá? Dentro da geografia, o que a gente tem que saber, né? Primeiro, diferenciar, tudo bem? Que transgênicos e organismos geneticamente modificados. E a gente vai perceber que os transgênicos, ele é considerado um OGM, tá certo? Agora, não é todo o OGM que é considerado um transgênico, tá? Então, primeiro a gente também tem que ter essa diferença na nossa cabeça. Para a gente entender o que é os transgênicos, eu vou dar uns exemplos muito bobinhos, tá? Mas é o que vocês precisam saber dentro da geografia. Bom, a gente tem aqui, ó, duas espécies, não, né? A gente tem aqui duas laranjas, né? Com características diferentes. Então, o que acontece, gente? Geralmente, quando vocês vão chupar laranja, se é que vocês, né, são pessoas saudáveis aí e comem frutas, quando a gente vai chupar laranja e ela tem muito caldo, qual que é a tendência, né? Que você pega aquela laranja que tem bastante caldo, quer dizer que ela tem bastante água na composição dela. Então, quanto mais água ela tiver, menos doce ela vai ter, menos doce ela vai ser, porque ela tem uma quantidade menor de açúcar, tá? E geralmente aquelas que são doces, elas não são, né, com tanto caldo, tá? Então, o que é transgenia, né? É você pegar aquilo que é de bom de cada produto, né, e transformar num novo produto.
A gente sempre fala, né, que os transgênicos, os OGMs, por exemplo, eles sempre alteram o produto para que ele fique melhor, tá certo? Então, a gente pega aqui a característica dessa de ser doce e a gente pega a característica dessa dela tem bastante caldo. Então, quando a gente faz aqui a permuta, né, a gente pega aqui o gene de uma e pega o gene de outra e coloca num novo fruto, tá? Então, quando a troca de material genético, quando a permuta do material genético, isso é chamado de transgênico, tá? E por que ele pode ser OGM? Porque ele é um organismo geneticamente modificado. A gente não está pegando o gene de cada fruto e transformando num novo? Não está modificando geneticamente? Então, por isso que ele pode ser considerado um OGM, tá? Então, de novo, transgênicos são considerados OGMs. OGMs não necessariamente são transgênicos, tá? Então, daí você tem aqui um novo fruto, e agora esse fruto aqui, ele é doce com caldo. Ou seja, você pegou características boas, né, que estavam separadas de frutos e colocou num único produto. Isso é transgenia, isso é uma fruta transgênica, tá? Agora um exemplo de um OGM. Existe um tomate, né, ele é chamado de longa-vida, né, o nome dele. E o que acontece? Eles descobriram em laboratório qual que era o hormônio que fazia com que esse fruto ele tivesse um envelhecimento mais rápido, tá? Tomate tem muito disso, né? E é até engraçado se a gente for fazer algumas comparações que hoje em dia... É que eu não sei se vocês percebem isso, não sei se vocês cozinham, né? Mas a gente percebe que cada vez mais os frutos, né? Os legumes, eles conseguem sobreviver na nossa geladeira. Eu sempre conto para os meus alunos que eu compro muito aquele tomatinho cereja que vem naquelas bandejinhas, assim, sabe? E, cara, fica 2, 3 semanas na minha geladeira e aquilo não apodrece nunca. Eu fico, caceta, né? O negócio é bom mesmo, né? Então, daí a gente fica se questionando as mutações que não é feito muitas vezes nesses frutos e a gente nem sabe, tá? Então, o que eles fizeram? Eles, dentro, né, estudando esse tipo de tomate aqui, eles descobriram qual era o hormônio, né, que envelhecia o fruto. E eles foram lá e isolaram esse hormônio. Ou seja, por isso que é o tomate longa-vida, né? Esse tomate, ele consegue ficar maduro, né? Ele consegue sobreviver ali na geladeira muito mais tempo, tá? A permuta de material genético, a gente está pegando o gene de outro tomate e colocando nesse? Não. A gente só alterou algumas estruturas dentro desse fruto para que ele ficasse de melhor qualidade, tá? Então, por isso, ó, não há troca de material genético, não há permuta. Por isso que ele não é considerado um transgênico, tá? Entendemos isso? A gente vai ver como que isso se aplica na realidade, tá? Bom, pessoal, por que plantar transgênico, né? Por que é importante? Por que o Brasil, por exemplo, é um dos países que mais produz alimentos transgênicos, certo? Porque ele é um produto de melhor qualidade. Há controvérsias? Há uma série de controvérsias, a gente vai falar isso mais para frente. Mas, querendo ou não, eles conseguiram fazer um produto que consegue se adaptar, tá? Porque o que acontece? Muito dos produtos, principalmente produto agrícola, é complicado, né? Não é qualquer lugar que consegue se desenvolver a qualquer temperatura, a qualquer condição climática, tá? Então, manipular para melhorar. Eles conseguem realmente manipular aquela semente, né? Para que ela consiga ser um produto de melhor qualidade em qualquer lugar do mundo. Então, daí a gente fica refletindo, né? Você conseguir produzir uma semente que consegue se desenvolver em qualquer lugar do mundo, era para ter solucionado realmente, de fato, aí, a questão da fome do mundo, tá? Mas vamos continuar. Então, assim, ó, por que plantar transgênicos? Eles são mais resistentes aos climas, né, diferentes, eles são mais resistentes às pragas, certo? Quando a gente lê praga aí, pode ser insetos, ou pode ter ser mesmo vegetais, né? Não sei se já ouviram falar da erva daninha, né? Então, são espécies de vegetais que acabam competindo com produtos agrícolas e faz com que a produtividade seja menor, tá? Então, pragas aí pode ser tanto insetos, como pode ser também, pode ser fungos, pode ser tudo aquilo que atrapalha a produtividade, tá? E os agrotóxicos também, né? São produtos aí que são mais resistentes ao veneno, tá? É o que a gente pensa, já que vai manipular a semente, eu vou fazer com que ela seja o mais eficiente possível,
tá? Por que que eu vou alterar minha semente, modificar ela geneticamente só em relação ao clima? Então, eu também vou modificar aqui para que ela seja mais resistente a pragas. Eu também vou alterar aqui para que ela seja mais resistente a agrotóxicos, tá? Então, você vai manipulando essa semente para que ela tenha o maior grau ali de eficiência na produção, tá? Como que a gente consegue ver isso no Brasil, gente? A gente vai falar da produção de soja. Isso daqui é outra coisa que provavelmente vocês já viram alguma vez na vida, tá? E o que que acontece? Aqui a gente tem uma soja, tá certo? Caso vocês nunca tenham visto, nossa região ela não tem tanta produção de soja, né? A gente tem mais cana-de-açúcar aqui na nossa região. E eu acho muito engraçado, gente, que as pessoas, né, principalmente as pessoas mais velhas, né, meus pais, por exemplo, eles olham as produções de soja e depois coloquem aí na internet para vocês verem, é tudo verdinho, né? Eles olham, ah, que bonito, né? Tudo verde. E não que seja feio ou ruim, né? É importante a produção de soja, só que ela desencadeou uma série de problemas, né? Impactos sociais e ambientais que a gente vai ver aí. Não a soja propriamente dita, né? Mas as pessoas que produzem ela. Mas eu acho engraçado, né? Desmatamos praticamente todo o cerrado ali, né? Para produzir soja das pessoas. Olha que bonita, né? A produção de soja. Mas enfim. No caso aqui do nosso Brasilzão, gente, a soja ela é um cereal, tá? Ela é um grão. E o que que acontece? Grãos, geralmente, eles conseguem se desenvolver melhor em climas mais frios, certo? E no Brasil, a gente mora num país tropical, tá? Então, a gente tem aí 4, 5 climas tropicais e o único clima que consegue se adequar ali melhor, né, as características que a soja precisa é o clima subtropical, tá? Então, caso vocês não se lembrem das aulas de clima, né, é o clima que a gente tem predominantemente aqui na região sul, né, que vai pegar então Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Quais são, né, as características desse clima? Eu coloquei aqui um climograma para vocês se lembrarem, tá? O clima subtropical é o único que realmente faz frio, né, no Brasil. Porque a gente tem o quê? Como eu falei, né? A gente é um clima tropical. Então, muitas vezes os nossos invernos, né, são invernos a menos, né? A gente vai ter temperaturas aí de 18 graus Celsius, 17 graus Celsius no inverno, tá? Então, na grande parte do Brasil, é um clima, é um inverno que a gente considera como ameno, não é um clima frio, tá? E no caso do subtropical, ele é o único, né? Se vocês olharem aqui no climograma, que vai chegar em temperaturas aqui, né, de 10 graus, 8 graus, aqui nesse caso aqui não tá chegando. Mas se você pegar outros climogramas, né, a gente vai ver que é a única região que a temperatura chega mais baixa mesmo, tá? E outra característica, né, que vocês têm que tomar cuidado é em relação às chuvas, tá? A impressão é que dá que chove pra caramba aqui, certo? Mas a gente tem que olhar a quantidade de chuvas. Eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo o climograma de subtropical com o equatorial, né? Olha que crime isso, hein? Duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, sempre presta atenção na temperatura, tá? Principalmente nos meses de inverno aqui, e na quantidade de chuvas, tá? Por que que ele tá querendo falar para vocês que chove bastante no clima subtropical, só que chove pouquinho todo mês? A gente fala que são chuvas bem distribuídas o ano todo, tá? Então, no clima subtropical chove, mas chove pouquinho todo mês. Não é que nem lá no clima equatorial que chove 300, 400 milímetros por mês, né? Isso daí é bastante. Aqui a gente tá vendo que é uma média de 100, né? 120 milímetros por mês. Isso não é muito, tá? Belezinha. Então, essas são características importantes para a soja, tá? Temperaturas mais baixas e um índice pluviométrico aí, um regime pluviométrico bem distribuído o ano todo, certo? Então, é aqui, quando os alemães chegaram no Brasil, eles se instalaram na região sul do nosso país e eles produziram soja aqui nessa região, tá? Qual que é o problema? Problema nenhum. Só que a região sul, gente, é uma área muito pequena, né? E para a agricultura isso é péssimo, né? Sempre que a gente pensa em latifúndio, pensa em produção aí em massa, você precisa de áreas grandes, tá? Se você juntar aqui, por exemplo, os 3 estados, né? Eles dão quase o tamanho aí de Minas Gerais. Então é uma região
realmente, de fato, muito pequeno. Então, para a produção agrícola, isso não é eficiente, tá? Tanto que, também, essa região já é uma região que tem alto valor agregado, né, as terras. Então, produzir soja na região sul custa mais caro do que produzir em regiões menos valorizadas, tá? Então, quando a gente faz uma conexão aí com a história, a gente tem que lembrar, né, que na década de 60, década de 70, quem estava no nosso país, né, no governo, era o período militar, o governo militar. E os militares tinham uma noia de que precisava integrar o país, que precisava ocupar as terras brasileiras, né? Eles tinham até um slogan que a gente falava que era ocupar para não integrar. Desculpa. Ocupar para não entregar, tá? Então, eles tinham uma preocupação muito grande em ocupar a região centro-oeste e a região norte, principalmente a região aqui da floresta amazônica, tá? Como é uma região mais difícil, né, de você delimitar as fronteiras por causa da floresta, vocês provavelmente já devem ter visto isso em história, né? Que eles desenvolveram uma série de rodovia, né, de usinas aqui na região na tentativa de ocupar, certo? E o que eles diziam? O seguinte, eles falaram, ó, galera, o negócio é o seguinte, a gente vai disponibilizar terras mais baratas para vocês produzirem soja na região central do nosso país. Então, a gente quer que vocês peguem essa produção aqui, ó, e se desloquem para a região centro-oeste. Em contrapartida, o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer maquinário para vocês, a gente vai fazer a venda de terras mais baratas para vocês poderem ir lá, a gente vai cobrar menos impostos, a gente vai ajudar vocês a corrigir o solo, tá? Caso vocês não lembrem, essa aula é muito importante, vocês vão perceber que eu vou ficar fazendo vários links com assuntos diferentes, tá? Então, tenham paciência aí, certo? Mas caso vocês não se lembrem, a região centro-oeste é uma região de solo muito ácido, tá? É um solo que tem muito alumínio e um solo que tem muito ferro. Tanto que é uma das características, né, do cerrado. Vocês devem ter visto com o professor Hayashi essa característica, tá? Então, o que tem que fazer? Para você conseguir produzir alguma coisa aqui na região centro-oeste, você tem que fazer um processo, uma técnica que a gente chama de calagem, tá? Então, você joga cal. A cal é um produto que ele é mais básico, né? O solo é ácido, você neutraliza aquele solo, certo? E consegue fazer com que ele fique produtivo. Então, houve uma série de subsídios, né, que a gente fala por parte do governo, para levar esses produtores aqui para a região centro-oeste, tá certo? Importante. E eles realmente foram, né? Não são bobo nem nada. Então, assim, gente, a gente tem a produção de soja hoje no Brasil, na região sul ainda, tá? Mas predominantemente forte, né, da produção de soja no nosso país hoje é na região centro-oeste. Só que o que acontece? Como eu já falei para vocês, para você conseguir produzir na região sul, principalmente a soja, tem que ser um clima mais frio, tá? É o clima da região centro-oeste, gente? É frio no Mato Grosso do Sul, tá? Não é. É um clima tropical típico, né? O que acontece? Acabei não colocando o climograma aí, devia ter colocado. Mas o que acontece? Nessa região aí, você vai ter invernos com temperaturas de 17, 18, 20 graus Celsius, tá? E o que é pior ainda, né? Nessa região aí, são meses de estiagem, tá? Então, junho, julho, agosto, setembro, são meses que não chovem quase nada nessa região, tá? Conseguimos fazer algumas relações, né, com os focos de incêndios que vocês estão vendo aí, principalmente no Pantanal, tá? Por que esses incêndios estão se alastrando com tanta facilidade? Porque tem gente pondo fogo? Com certeza, tá? Não vão cair nessa balela aí de que é queimada natural, que não é tão fácil assim as coisas pegarem fogo naturalmente, tá? Mas não vou entrar nesse assunto que eu fico doida das cabeças, mas o que eu quero dizer é que pelo fato de ser meses, né, sem chover, isso facilita com que esses incêndios se alastrem, tá? Então, são duas características que a soja não gosta. Chove pouco, né, meses de estiagem, e também são climas mais quentes, são temperaturas mais quentes, certo? Então, o que acontece? Principalmente, gente, predominantemente na região centro-oeste do nosso país, a gente tem a soja transgênica.
Ou seja, eles modificaram essa soja, que é adaptada a um clima mais quente e seco, certo? E também ele vai ter uma série de outras características aí, tá? Então, ó, no Brasil, a gente tem hoje, né, a soja transgênica. 93% da soja que a gente tem no Brasil hoje é proveniente aqui do transgenismo, tá? Transgenia, perdão. Elas são mais resistentes a pragas e agrotóxicos, né? Como eu comentei, né? Já que vai alterar algumas coisas, a gente altera já outras coisas. Expansão para o norte e nordeste, fronteira agrícola. Isso aqui é extremamente importante, tá, gente? Isso daqui, a fronteira agrícola é uma região aqui que pega tanto o norte, tá? E o nordeste, e é exatamente isso que está acontecendo, tá? Eles têm cada vez mais empurrado a produção para essas regiões aqui. Quando a gente fala, né, expansão da soja, né, para o centro-oeste do nosso país, a impressão é que não tinha nada lá, né? Tinha um monte de galho retorcido, muito de árvore feia, vamos botar soja aí no lugar. Para vocês terem uma ideia, muito, né, foi defendida essa ideia antigamente. As pessoas consideravam o cerrado uma vegetação feia, tá? Por quê? Porque é uma vegetação que fica longos meses, né, adaptada ali à estiagem. Então, ela vai ser arbusto, né, são árvores mais de médio, pequeno porte. Elas têm a característica de ter, né, os galhos todos retorcidos. Isso porque ela precisa, né, armazenar o máximo de umidade dentro dela. Por conta de ser um solo ácido, faz com que ela tenha esses galhos retorcidos. Então, muito foi defendida essa ideia, tá? É uma vegetação feia, não vale para nada, não vale, é feia, então vamos desmatar, tá? Então, quando a gente fala expansão, não é que não tinha nada no centro-oeste, a gente pôs soja. Existia uma riquíssima biodiversidade, tá? O cerrado, ele é considerado um hotspot, tá? Que é quando mais de 75%, né, de uma vegetação de biodiversidade foi desmatada. Tristíssimo esse dado, tá? Enfim, eles expandem, né? E o que acontecia? No centro-oeste já também existia pecuária, tá? Então, o que eles fazem? Eles colocam a soja no centro-oeste e empurram a pecuária para a região norte, para a região nordeste, tá? Então, quando falar em fronteira agrícola, a gente sabe que a gente está falando da expansão da soja, mas a gente está falando também da pecuária sendo jogada cada vez mais para a região norte, tá? As pessoas estão desmatando a floresta amazônica para pôr gado, tudo bem? Então, a gente tem aqui uma perda da biodiversidade, tanto de fauna quanto a flora, tá? Dentro da geografia, a gente destaca muito mais a questão, né, da flora, né, da perda de biodiversidade de espécies de vegetais, mas a fauna, gente, riquíssima dessa região, a gente também está perdendo, tá? E empurra a pecuária para a floresta amazônica, como eu comentei com vocês, tá? Essa região que vocês estão vendo aqui, ó, é chamada de Mato Piba, certo? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma das regiões mais violentas que a gente tem no mundo, tá certo? Essa região aqui também, ó, chamada de Bico do Papagaio, certo? Porque as pessoas brigam por terras relacionadas aí à produção de soja, tá? Então, as comunidades locais têm perdido suas terras para os latifundiários e elas estão perdendo terra. Então, é uma região muito violenta que a gente tem aqui no Brasil por conta da questão de terra e está amplamente associada aí à soja, tá certo? E, gente, só para finalizar, quando a gente retira uma floresta amazônica aqui para colocar pecuária extensiva, que é gado solto, a gente tem uma série de problemas, tá? A questão dos rios voadores, né? Que a umidade impacta aqui as nossas regiões, mas principalmente localmente ali, a floresta amazônica ela é uma região de solo pobre, né? É até estranho a gente ouvir isso, porque a gente pensa em floresta amazônica, né? Aquelas árvores enormes, como que é solo pobre, né? O que acontece? Aqui é uma região equatorial, chove demais, tá? E por chover demais, ela lava muito solo. Então acontece o processo de lixiviação, tá? O solo ele é lavado e com ele é levado os nutrientes. O que você tem de matéria orgânica que faz com que esse solo fique produtivo é a serrapilheira. Não sei se vocês já ouviram falar dessa terminologia ou não,
tá? Que é a própria matéria orgânica gerada pela floresta amazônica. Então, é os vegetais que morrem e ficam ali no solo, são os animais que morrem e ficam ali naquele solo, aquelas folhas, né, que já estão mortas, aquele material ele vai ficando ali no solo, vira uma matéria orgânica, né, eles entram em decomposição e vira fertilizante para o solo, tá? Se você tira a floresta amazônica, você não tem mais a serrapilheira, e daí aquele solo fica pobre, e aí dificilmente você vai conseguir produzir qualquer coisa ali, tá? Então a gente está tirando a floresta amazônica, que é uma floresta riquíssima, que tem uma importância para o Brasil absurda, e não só para o Brasil, para outros países aí que também têm relação com a floresta amazônica, tá? Então essa aula aqui, gente, é bastante importante, tem bastante coisa, tá? Bastantes links aí, e a gente acaba falando bastante de atualidades, certo? Eu vou encerrar a primeira aula, para ela não ficar tão longa, tudo bem? E daí a gente vai falar um pouquinho de agrotóxicos. Senta que lá vem a história, tá bom? Até a segunda aula.